o cientista político Antônio Lavareda, ao vivo conosco nos bastidores desta sexta-feira. Lavareda, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Cristiano. Tudo bem? Boa tarde a você e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Ô, Lavareda, você sabe que diariamente aqui a gente brinca, praticamente todo dia a gente acaba fazendo esse tipo de piadinha, uma piadinha besta, mas é constante, porque antigamente o Brasil chegava nessa época do ano, sempre às sextas-feiras Brasília dava aquela desacelerada, chegava nessa época do ano, a gente tinha na programação da Rádio Bandeirantes uma série de entrevistas, inclusive, que a gente fazia para fazer um balanço mesmo do ano. Só que hoje, dia 31 de dezembro de 2021, e a política ainda continua movimentada, a gente continua recebendo notícias e gerando notícias com o que acontece no Brasil. Dá pra gente desacelerar um pouquinho essa política ou 2022 promete pra gente também, Lavareda? Olha, Cristiano, 2021 foi um ano, digamos, trepidante, né, do ponto de vista social e político no Brasil. Se você me permite, eu gostaria de chamar a atenção alguns aspectos de 2021, antes mesmo de falar o que é que a gente precisa estar de olho, né? O que é que os brasileiros vão precisar acompanhar de perto em 2022. 2021, o que é que a gente teve de marcante no meu entendimento, Cristiano, e que atravessa a dimensão social e política e econômica. Em primeiro lugar, lastimavelmente, nós tivemos mais do dobro de óbitos de Covid em relação ao ano de 2020, que já tinha sido uma tragédia. Em 2020 morreram 195 mil brasileiros e esse ano morreram mais de 420 mil, mais de 420 mil. É um absurdo. Em segundo lugar, nós tivemos nesse ano, aí, meados do ano e durando mais de 120 dias, a CPI da Covid. O Brasil teve um reality, a CPI foi praticamente um reality, não é? Uma série de episódios, sucessivos episódios diários, que o país acompanhou ao vivo, pela televisão, pelas rádios e na internet. Depois nós tivemos, felizmente, a chegada das vacinas e o início da vacinação, que fez com que a gente termine hoje o ano como um dos países que vacinaram o percentual mais significativo da sua população. O que não significa dizer que esse problema já está resolvido. Nós precisamos da terceira dose e agora nós estamos às voltas com essa discussão, essa polêmica em torno da vacinação necessária, segundo os especialistas, das crianças. Depois, no último quadrimestre do ano, nós tivemos um episódio 7 de setembro, uma ameaça de ruptura institucional, o retorno do presidente, a recomposição, etc. e tal, e terminamos o ano, entre outras coisas, com o Auxílio Brasil, que é uma novidade importante para as famílias de baixa renda, beneficiárias do Bolsa Família, Cristiano, porque esse benefício que ficava em média em torno de R$200, 180, passa a valer agora, passa a um patamar agora de R$400, e isso vai ajudar milhões e milhões de famílias, mais de 15 milhões de famílias. Alguns acham que fica em torno de 14 milhões e meio, outros acham que já vão ser atendidos pelo menos cerca de 18 milhões na primeira fase, que vão ter mais condições de enfrentar o drama da fome esse ano, porque a inflação também campeou, foi uma inflação recorde em 10 anos. Então, passando a chave rapidamente, Cristiano, o que é que em 2022 é importante nós estarmos de olho, os brasileiros estarem de olho? É uma chave de 5 fatores, basicamente, eu sintetizaria. A primeira delas, que convoca o olhar atento da população, é a inflação. Espera-se que a inflação, que esse ano foi recorde de 10 pontos percentuais, recue para metade, para 5 pontos, mas é importante ficar acompanhando isso para ver se, de fato, essa redução vai ocorrer. Em segundo lugar, de olho na curva do desemprego. Nós terminamos dezembro com o patamar de desemprego em queda, com o nível de desemprego em queda, mas temos ainda 12,9 milhões, praticamente 13 milhões de desempregados no Brasil, Cristiano, que é uma tragédia, né? Um número excepcionalmente elevado. Terceiro fator para nós estarmos de olho é no PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, que é essa taxa de crescimento da economia dos países. Infelizmente, as perspectivas que no início, em meados do ano, eram mais positivas para 2022, têm recuado, e hoje o maior número de analistas citou esse crescimento em torno de 1% ou menos. E isso, obviamente, está relacionado com o fator que eu mencionei antes. Quanto mais crescimento, mais rapidamente a gente
conseguirá domar a curva do desemprego. Quanto menos crescimento, o inverso. Quarto fator para estar de olho é na pandemia e nas novas epidemias. Por exemplo, no momento a gente está vivendo uma epidemia de influenza e mais uma nova formulação de gripe, mais uma nova cepa de variantes de gripe aí nos ameaçando também, e ao mesmo tempo que nós temos a Ômicron chegando. Então, essa coisa da pandemia, parece que nós vamos ter que, durante muito tempo, estarmos atentos para a evolução disso, porque tem impacto não apenas sanitário, mas na vida da sociedade, na economia, etc. E o quinto fator que eu seleciono para fechar essa chave, Cristiano, é de olho na eleição. Nós vamos ter uma campanha eleitoral começando logo mais. A grande expectativa nessa primeira fase é se vai se viabilizar ou não uma candidatura, um candidato à chamada terceira via, e se viabilizando, quem será esse personagem que irá desempenhar esse papel, Cristiano. Então, é assim que eu sintetizo as principais expectativas, ou pelo menos a direção do olhar que nós devemos ter em relação ao ano que vem. Agora, Lavareda, você sabe que enquanto você foi falando, eu vou escrevendo muitas coisas, né, dos entrevistados, enfim, eu fui pontuando tudo que você foi falando aqui. E a impressão que eu tenho, ao final da sua fala, é que se eu fosse organizar essas ideias na minha frente aqui agora, eu cairia naquele PowerPoint do Deltan Dallagnol, sabe, com eleições no meio e tudo mesmo, tudo ao redor, aqui, inflação, desemprego, PIB, pandemia, tudo ao redor recaindo sobre as eleições. As eleições serão o produto final de uma grande receita de assuntos e temas que a gente vai ter que abordar e enfrentar nos próximos meses? Olha, num país presidencialista como o nosso, ou seja, tem uma grande concentração de poder na chefia do executivo, na chefia do governo, a eleição presidencial ela se sobrepõe a vários outros elementos aí do calendário institucional do país. Então, vai ser importante, de fato, nós atentarmos para o desenrolar dela, o desenrolar da campanha e, por fim, a realização, consecução dela e mais a transição. Nós precisamos ver, após a eleição, uma transição civilizada, caso a oposição chegue ao poder. Isso tem que ser dado da forma, se eventualmente vier a ocorrer, tem que se dar da forma mais, para usar a expressão que eu utilizei há pouco, civilizado, querendo dizer, seguindo de perto a praxe e as regras democráticas. Óbvio que a eleição, Cristiano, ela reflete algumas coisas. Por exemplo, a maior fragilidade da imagem do governo hoje não é uma coisa que se dá no vazio, se dá nas nuvens. Ela foi resultado da intersecção da questão da economia com a pandemia. E isso debilitou fortemente a avaliação positiva do governo na opinião pública. O governo, o presidente Bolsonaro, termina o ano com essa avaliação estabilizada, mas num patamar baixo, né? Segundo o IPESP, a última pesquisa do IPESP de dezembro, o presidente tem uma avaliação ótima, boa, de 24 pontos percentuais e um ruim péssimo de 54. Para ele se tornar mais competitivo, ele vai precisar recuperar um espaço que perdeu, né, durante esse ano de 21 e fazê-lo ainda no primeiro semestre. Eu costumo dizer que candidatos, e sobretudo quando são incumbentes, quando estão sentados na cadeira cuja recondução pretendem e vão disputar, ele não pode esperar a campanha eleitoral. A campanha eleitoral termina servindo mais para a oposição. O incumbente, o presidente, no caso, o governador, o prefeito, precisam mostrar, entre aspas, mostrar o que fizeram e explicar o que deixaram de fazer ainda antes da campanha eleitoral. Então, o presidente tem aí, tem esses próximos meses, para tentar reverter essa curva de avaliação que, no momento, é negativa para ele, Cristiano. Com certeza. O Lavareda, na sua análise de 2021, você pontuou a questão do 7 de setembro e aquele risco de ruptura institucional que a gente passou. E nesse contexto para 2022, na sua avaliação, onde entra o judiciário? Qual que vai ser o papel do judiciário nos próximos meses, hein?
Olha, o judiciário tem se portado nos últimos tempos no Brasil como uma espécie, vamos reconhecer, uma espécie de poder moderador. Conflito Congresso-Executivo, vai aí o judiciário, funciona como papel moderador. O Executivo, às vezes, pretende exacerbar ou pretende ultrapassar seus limites. O judiciário funciona como papel moderador. Também, em alguns momentos, o judiciário dá passos para além do que parece ser sua órbita original de competência. Aí o Congresso funciona produzindo legislação que termina restringindo esses avanços julgados ou avaliados como eventualmente desmedidos por parte do Judiciário. Então, isso, a literatura, e como literatura de língua inglesa, né, checks and balances, né, ou seja, um processo de equilíbrio, né, de balanceamento dos poderes, e isso é extremamente positivo. O presidente Bolsonaro teve uns gestos muito contundentes no 7 de setembro, vamos reconhecer que, sobretudo, retóricos, apenas retóricos, mas contundentes, né, que ameaçaram ou abriram a perspectiva de uma ruptura institucional. Houve uma reação forte por parte não só do Judiciário, do Congresso também, e o próprio presidente, com a ajuda, inclusive, foi noticiada, do ex-presidente Michel Temer, recuou, deu passos atrás, recompôs com alguns personagens do Judiciário, nós estamos falando sobretudo do STF, e as coisas têm andado mais ou menos nos eixos daqui para frente. O Judiciário tem um papel específico na nossa legislação, no acompanhamento das eleições, através do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Boa parte dos ouvintes provavelmente não vai saber, mas o Brasil é daqueles poucos países que tem uma estrutura, tem um braço da justiça toda voltada para a questão da regulamentação, do acompanhamento, do monitoramento, da fiscalização, da realização das eleições e da apuração, que é a nossa justiça eleitoral, né, que foi criada aí depois da Revolução de 30. Pois bem, então a justiça eleitoral vai competir. Quando você pergunta, Cristiano, qual vai ser o papel do judiciário ano que vem? Esse papel vai ser desempenhado, sobremodo, pela justiça eleitoral. Com certeza. Cientista político Antônio Lavareda, eu vou fazer minhas as suas palavras, essa expectativa de usarmos 2022 como um ano de transição desse clima tenso que a gente já vive há algum tempo, que a gente passe pelas eleições e o próximo presidente sente na cadeira e apazigue, né, os ânimos, acalme todo mundo, una o Brasil, porque do jeito que tá, a gente não vai muito longe. Eu espero que 2022 também seja um grande ano na sua vida, viu, Lavareda? Que a gente esteja junto outras vezes, um ano de muita felicidade para você. Obrigado pela participação conosco neste último Bastidores do Poder do Ano, hein? Cristiano, toda a felicidade para você no ano que vem, para os nossos ouvintes, e que o Brasil tenha um ano com ampla vacinação, as eleições realizadas no clima mais democrático possível e que o país consiga equacionar e, aos poucos, vencer seus problemas. É isso aí. Um abraço, Lavareda. Abraço.